Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é a marca da Seleção Brasileira de Futebol. Para o assunto, temos as presenças do deputado Milton Rangel. Deputado, mais uma vez aqui no Arena, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Prazer sempre imenso estar aqui com você. Ok. O deputado Paulo Ramos também está presente aqui. Mais uma vez, obrigado, deputado. Não, mas eu agradeço duplamente. Que é a primeira vez que eu vou ter a chance de estar pertinho aqui na TV Alerj com o meu amigo Milton Rangel. Beleza. Muita alegria para mim. E os dois que conhecem bem esporte também, né? Bem, a goleada que a seleção brasileira sofreu para a Alemanha, lá no estádio do Mineirão, na Copa do Mundo realizada aqui no país, trouxe consequências. Em menos de 2 anos, o resultado histórico não sai da cabeça dos brasileiros. E um fato que está na história não adianta, fica mesmo na memória. O resultado de 7-1 serviu para quê, deputado Milton Rangel? Eu agradeço o Paulo Ramos aí pelas palavras dele iniciais aí. Ele sabe que é recíproco essa relação de amizade. No plenário a gente às vezes discute, debate, né? Mas faz a amizade parte da democracia. faz parte da divergência democrática. Exatamente. Mas a amizade fica. O carinho é imenso pelo. É uma referência no parlamento. O deputado Paulo Ramos é uma referência no parlamento para todos nós. Mas, voltando à sua pergunta, o 7-1 ficou doído. Ficou doído. E pelo que a gente vê do que acontece com a seleção brasileira atualmente, com o andamento das convocações, com o andamento da política da CBF, esse resultado só ficou na dor. Aprendizado, a impressão que passa para a população, e eu me incluo dentro dela, é de que não serviu para nada, só para doer. É isso mesmo, deputado Paulo Ramos? Não serviu rigorosamente para nada, para melhorar pelo menos um pouquinho essa organização? Ele falou tanto da divergência, e eu estou vendo que, pelo menos aí, não há divergência. A grande questão é que eu não sei se o meu ponto de vista é correto, mas eu acho que o futebol, a mercantilização, a influência do dinheiro, a valorização excessiva dos jogadores, Do empresário. A comercialização, tudo isso vem influindo negativamente no futebol. O senhor fala dentro Porque de o campo Brasil- e fora. O senhor fala dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo, mas é de fora para dentro. O Brasil talvez seja o país, o maior exportador de jogadores de futebol. Nós temos visto essas finais na Europa, praticamente em todos os times Tem jogador tem brasileiro. jogador brasileiro. Agora tem até na China. Às vezes vários, de ambos os lados. Exato. E como é que nós não conseguimos ter uma seleção que possa superar aquele péssimo resultado? Poderia ter sido um episódio, sinal vermelho, acendeu. Não, o Brasil está tendo dificuldades agora na luta pela classificação É verdade. para a próxima Copa do Mundo. Eu já conversei com alguns amigos deputados federais. Se eu estivesse com um mandato de deputado federal, eu ia ousar iniciar uma lei que determinasse que pelo menos 70% dos convocados deveriam estar jogando aqui no Brasil, para evitar essa suspeição. Porque existe hoje uma suspeição em relação à convocação. Então, é muito lamentável, mas o descrédito, hoje os torcedores não só sofreram, continuam sofrendo e não conseguem acreditar na seleção brasileira. O que precisa ser superado. Porque a vontade nacional, esse sentimento coletivo, exerce influência. E é preciso recuperar. Com certeza. Depois desse vexame da seleção, a marca da seleção brasileira se desvalorizou. E não foi só a marca da seleção brasileira que se desvalorizou também. Uma pesquisa sobre o impacto da goleada indica que os jogadores mais jovens são aqueles que menos sofreram desvalorização. Menos sofreram. Principalmente aqueles que jogam na Europa, já o inverso daqueles mais experientes. O estudo é da Pluriconsultoria, que apurou uma queda de 4,3%. Quer dizer, os mais jovens se desvalorizaram menos.
os mais experientes ou mais velhos, esses tiveram uma desvalorização maior, deputado Milton Rangel. O que o senhor acha a respeito dessa pesquisa? Ela retrata realmente a realidade? Eu estava pegando um gancho aqui da fala do deputado Paulo e dizendo que essa desvalorização, todo esse processo que aconteceu posteriormente ao 7-1, né, ao fatídico 7-1, eu acho que já era uma coisa que já vinha sendo construído antes do 7-1. O 7-1 foi só uma marca dizendo assim, vocês realmente são muito incompetentes para selecionar um time de futebol, para organizar um time de futebol. Não tenho a menor dúvida, como disse o deputado Paulo Ramos, de que nós somos o maior celeiro de jogador de futebol do país. Se fosse a nível de avaliar nível de exportação, eu diria que somos o maior exportador de jogador de futebol com tranquilidade. Temos um mercado concorrente da Argentina, mas que não chega até pelo tamanho da Argentina, pela quantidade de jogadores de futebol disponíveis na Argentina, não chega a ser concorrente do Brasil. Se colocássemos isso como commodity, com certeza estaríamos em primeiro lugar nesse item. Mas isso dói, isso acaba incomodando muito a nós, brasileiros, porque nós temos que ver o jogador de futebol jogando no time da Europa. O bom jogador de futebol hoje não está no Brasil. No Brasil só vem os quebrados, os que já não têm mais aceitação no mercado exterior. E o pior? E alguns que têm dificuldade de se enquadrar no mercado exterior. E aí eles vêm para o Brasil como grande estrela, como vieram vários, aí eu não vou citar nomes aqui para não decepcionar as torcidas, né, que ainda acreditam que esses jogadores são maravilhosos, e maravilhosos para o nosso mundo aqui hoje, para o nosso Brasil, que quando desponta um jogador de futebol de ponta aos 18 anos, como foi Neymar, como foram vários, estão lá fora, vão embora. Porque o empresário hoje é que comanda o futebol. O clube de futebol ficou em segundo plano. Nós já tivemos até uma discussão aqui numa outra arena, falando sobre esporte amador, em que a gente demonstrou isso. O grande empresário hoje não está nem aí para o clube de futebol. Verdade. E hoje, a impressão que a gente tem, por exemplo, com as convocações, como disse o deputado Paulo Ramos, eu vou mais além, as marcas são muito profundas, de que a influência empresarial nas convocações são muito latentes. As pessoas, aparecem umas pessoas que ninguém nunca ouviu falar com a camisa da seleção brasileira. Sem nunca ter jogado aqui. Que nunca ouviu nem no Brasil e nem lá fora. Aí aparece na lista de convocados dos 40 do Dunga, dos 50 do Dunga, dos 22 e vai disputar uma Copa. Aí o resultado está aí. O resultado continua sendo ruim. Já é ruim. Eu não tenho nada contra o Dunga. O Dunga teve uma história no Brasil, na seleção brasileira, teve uma marca. Agora, nós erramos a primeira vez com o Dunga e estamos errando a segunda vez. O deputado Milton Rangel falou a respeito dos jovens e até mesmo da pesquisa que eu citei para vocês. Já se tentou, mas não se conseguiu minimizar a saída do jovem, quer dizer, do menor, daquele que tem menor de 18 anos, menos de 18 anos, para o exterior. E não se consegue. Por quê? Leva-se o pai, leva-se a mãe ou um outro responsável, o avô, a avó, a tia, para o exterior. E esse garoto de 14, 15 anos vai embora, conforme o senhor disse, e o próprio deputado Paulo Ramos também disse, sequer jogou no Brasil. Ele jogou numa escolinha, mas não jogou no time principal nem nos juniores. É que é preciso... Tem como se fazer algo para isso, deputado? Primeiro dizer que a desorganização do futebol. A começar pelo Rio de Janeiro. É um sofrimento admitir que não há estádio no Rio de Janeiro para o campeonato carioca. Quer dizer que vão jogar em Manaus, vão jogar em Recife, vão jogar em São Paulo, Brasília, Espírito Santo, Brasília. Quer dizer que tivemos aqui Pan-Americano, Mundial de Futebol. E qual é o legado? Não tem um estádio. Está lá o Engenhão enfrentando ainda um processo de recuperação. Quer dizer, qual é a explicação? Está aqui o Maracanã fechado, ainda bem. Que a terceirização não deu certo. Que a privatização não deu certo. Como é que se diz? Imaginar que o Maracanã pode passar a ser utilizado
mais para festas, festivais de música, do que para jogos de futebol. Vai ter uma outra destinação, porque é antieconômico. Então, na verdade, o corpo dirigente do futebol, questão da CBF, ainda é uma questão dramática e lamentável. O senhor acha que isso reflete, por exemplo, para os dirigentes, né, não é pressionar, mas estarem junto ao Congresso Nacional para que leis possam ser feitas para impedir que esse jovem deixe o país? Porque, na Falta verdade, essa credibilidade? O futebol, eu vou deixar, eu falo muito e eu tenho que tomar cuidado. Senão eu fico aqui ocupando o tempo e não ouço o que eu quero ouvir, deputado Milton Rangel. É para dizer o seguinte, o futebol virou empresa, a espontaneidade que existia. Nós dizíamos aqui que o Milton Rangel é de Bangu, eu sou de Realengo, morei em Bangu. Os campos de futebol, os campos de várzea, os campos não existem mais. A profissionalização excessiva e o jogador sendo uma mercadoria, isso vem retirando do Brasil a prática espontânea do futebol. Já é um emprego. E aí as escolinhas. Tem que ser da escolinha. E aí o que acontece? Na Europa, com várias escolinhas, eles vêm aqui buscar a mercadoria já pronta, né? Praticamente pronta. Praticamente pronta, mas para adquirir o preparo físico, o embate diferente. Dizer que o Messi, nós falamos no Brasil, diz que o Messi praticamente vem da escolinha do Barcelona. Verdade. Quer dizer, então, agora, eles vêm buscar aqui o produto. Porque deve estar no DNA. Assim como os africanos estão para a corrida, né? Pode ser que o DNA aqui ainda esteja vinculado ao futebol. E aí, hoje é lamentável ver que os garotos não querem jogar futebol. Eles querem ser profissionais. É uma profissão, não é uma prática esportiva que a partir do coletivo surgem os talentos. É verdade. Bem, nós já voltaremos na segunda parte do Arena Esportiva falando da marca Seleção Brasileira e desse momento que o país passa em termos do futebol, seleção, a marca que caiu. Também os jogadores se desvalorizaram em função da Copa do Mundo que foi realizada aqui no país e dos 7-1 que o Brasil sofreu na Copa de 14. Já a gente volta no Arena Esportiva.